Estreia do Fluminense contra o Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil no Espírito Santo. É sobre isso o vídeo de hoje, logo depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? Depois da péssima partida onde o Fluminense errou coisas que não errava em 2022 e 2023, contra o Corinthians no Itaquerão, o Fluminense vira a chavinha e volta a campo contra o Sampaio Corrêa na sua estreia na terceira fase da Copa do Brasil. O Fluminense joga no Espírito Santo nessa quarta-feira contra o Sampaio Corrêa pelo jogo de ida. O Sampaio Corrêa vendeu o seu mando de campo e assim o Fluminense vai jogar com a maior torcida, né, com um estádio completamente cheio de torcedores do Fluminense para apoiar em busca da vitória nessa fase da Copa do Brasil. O Fluminense não deve ter muitas mudanças em relação ao time que jogou e perdeu do Corinthians por 3-0 no último domingo. Talvez tenhamos a volta do John Kennedy ao banco, mas com tanto de erros repetidos do John Kennedy, eu não sei se seria a melhor opção. Por outro lado, o Alexander parece que vai continuar fora dos relacionados para o jogo, né? E o Alexander, se quisesse jogar futebol, seria titular absoluto agora com a contusão, a lamentável contusão do André. O jogo em si não deve ter muita dificuldade para o Fluminense, uma vez que o Sampaio Corrêa, da Série C, é um time fraco, teve dificuldades no Campeonato Maranhense e não deve oferecer muita resistência ao tricolor no início dessa luta pelo bicampeonato da Copa do Brasil. É preciso que o Fluminense esqueça o que aconteceu no domingo e foque apenas nessa quarta-feira, porque no fim de semana, também em Vitória, temos um jogo dificílimo contra o Atlético Mineiro, que hoje é o time que joga o melhor futebol do Brasil. Gustavo Scarpa, Paulinho, Hulk e companhia limitada têm jogado um grande futebol e nós vamos precisar estar muito atentos e errando quase nada durante o jogo se nós quisermos vencer o Galo. Mas antes do Galo, tem o Sampaio Corrêa, tem um jogo para a gente fazer um bom resultado, para ficar tranquilo no jogo de volta, talvez até para poupar alguns jogadores no jogo de volta, porque são 3 competições importantíssimas que nós estamos disputando. Não tem mais a porcaria dos estaduais, onde o Fluminense cometeu o erro de escalar titulares em jogos que não precisava, né? Deveria simplesmente guivar, como a gente diz nos jogos eletrônicos, guivar o Campeonato Carioca em prol da Recopa, da Libertadores, do Brasileiro e da Copa do Brasil. Mas não, né? Com pressão da torcida, né, que continua vivendo lá no passado com simplismo patético, o Fluminense colocou titulares em diversos jogos e colocou titulares com 1 semana de treinamento depois do retorno das férias dos titulares. E agora paga um preço alto com uma série de lesões que nós não tivemos no ano passado. Mas, obviamente, o simplismo não permite que se analise o todo, o conjunto da obra, né, para perceber os diversos erros do Diniz, da diretoria, dos jogadores, né, que estão compondo esse momento de crise, esse momento de baixa do Fluminense. Não é a primeira vez que o Fluminense, inclusive do Diniz, entra num viés de baixa e depois se recupera. Em 2022 foi assim, né, que culminou com a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, onde, na verdade, ninguém focou, né, no cartão que tirou o André do jogo e na negociação do Nonato pela diretoria do Fluminense. Focaram apenas na escalação do outro volante, que era o Wellington, né, como sempre o simplismo profundo como um Pires. Em 2023 também tivemos um viés de baixa, também com uma outra eliminação na Copa do Brasil e acabamos campeões da Libertadores. Esse ano já fomos campeões, já levantamos taça, ganhamos a Recopa e agora sim estamos num viés de baixa, né, com, ao meu ver, alguns erros de todas as partes dentro do clube, inclusive da torcida, que levaram a esse momento. E é hora de simplesmente zerar o jogo. Os jogadores têm que estar focados como estavam no ano passado. Se no ano passado tinha todo dia é 4 de novembro, né, hoje, esse ano, tem que ser todo dia é dia de jogar bem. É dia de oferecer para a torcida, oferecer para o clube as vitórias que o clube e a torcida tanto precisam. E para isso, nada melhor que um adversário fraco, como é o Sampaio Corrêa, para que a gente volte a vencer, volte a jogar bem, volte a errar pouco, como nós sempre erramos pouco, né, para que nós possamos, depois, no fim de semana, enfrentar de igual para igual
o Atlético, que está jogando uma bola redondíssima, como eu falei, e conseguir uma nova vitória no Campeonato Brasileiro para afastar essa crise, porque no dia 9 nós temos o Colo-Colo fora de casa, lá em Santiago do Chile, no jogo mais importante desses 3 jogos que nós teremos pela frente. No mais, simplesmente abandonei, né, os influencers tricolores, porque esses são profundos como um pires, né, continuam com simplismo, continuam não querendo ver o todo e continuam fazendo campanha, né, pela demissão do Fernando Diniz, o que seria um absurdo completo demitir um técnico que há 6 meses foi campeão da Libertadores e há 2 meses campeão da Recopa. O problema é muito maior do que o Diniz. Aliás, o Diniz é o menor dos problemas do Fluminense. É um elenco envelhecido, um elenco com um monte de ex-jogador em atividade, um elenco que perdeu o jogador importante que foi o Nino e não recompôs, né, não repôs a altura. Né, a diretoria precisa ser cobrada, mas eu não sei quais são as relações desses influencers com a direção do Fluminense, que a culpa é sempre para um lado e nunca para o asilo Mário e Paulo. Fluminense e Sampaio Corrêa, lugar de tricolor de Vitória, Cariacica e região, é no estádio, para que a gente possa conseguir uma grande vitória e afastar essa crise, começar a afastar essa crise, né, que criada no Fluminense, mas estimulada pelas redes sociais. Um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau.